Povo de Deus, onde está a palavra do Senhor? Segure a Bíblia em suas mãos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nessa hora vamos abrir o livro da vida, a palavra do céu. Eu não posso pregar, ó Deus, eu preciso que o Espírito Santo faça isso. Quando um homem fala, são palavras muitas vezes sem sentido, sem eco, mas quando o Espírito de Deus pega as palavras humanas como instrumento e usa, alguma coisa acontece dentro de nós. Desce sobre nós, Espírito Santo, e prega ao teu povo. Abençoa o pastor Estina onde estiver, a ele, a sua esposa e a sua família, que tenha uma jubilação feliz e na presença do Senhor. Por favor, Deus, fala para nós nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus no livro de Samuel, capítulo 15, 2 Samuel 15. O livro do profeta Samuel, livro histórico, 2 Samuel, capítulo 15. Você vai ler comigo 3 versículos e vai deixar a Bíblia aberta aí. 2 Samuel, capítulo 15, verso 12, verso 23 e o verso 30. O verso 12 diz assim: Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto Aitofel oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, a conspiração, a rebelião, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Verso 23. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Verso 30. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que com ele ia, de cabeça coberta, subiu chorando. Irmãos, está revelado que o maior atributo do caráter de Deus é a sua santidade. Deus é santo, absolutamente santo. O mais forte atributo do coração de Deus é o seu amor. Deus não suporta não amar. Deus é feito de amor. Deus tem uma essência, uma natureza, e esse amor, ele é derramado, diz a Bíblia, em nossos corações. Deus se debruça sobre uma raça caída e derrama amor. Dentro desse amor, o mais bonito, o mais belo, o mais lindo atributo do caráter de Deus é a sua compaixão, a sua misericórdia. A Bíblia insiste de capa a capa a dizer que Deus é misericordioso. Esse é o tema dessa manhã. Depois do pecado do rei Davi, onde ele rouba a esposa de Urias, um capitão convertido à fé judaica, um heteu. Davi tem um filho do pecado, e o salário do pecado é a morte. Aquela criança morre. Antes de morrer, o profeta Natã foi ter com Davi e pediu a sentença, porque o rei era juiz. E ao contar a história, o rei se levanta como um juiz e diz: no lugar daquela ovelhinha roubada, 4 deverão ser devolvidas. E no lugar de Urias o heteu, Davi perderia 4 de seus filhos. Uma criança de 1 ano e 2 meses, que não sabemos o nome, o primeiro filho com Batseba. Depois morreria Amon pelas mãos de Absalão. Nesse capítulo da vida de Davi, morreria Absalão e mais tarde Adonias. Davi perderia 4 de seus filhos. Absalão assassina Amon, seu meio-irmão, porque havia violentado Tamar, sua irmã de pai e de mãe. Absalão foge para a casa do seu avô, o rei de Gesur, Talmai, e lá permanece 2 anos.
O coração de um pai, por mais que tenha um filho rebelde, sente falta. E Joabe, percebendo a saudade no coração de Davi, ele trabalha e traz Absalão de volta para Jerusalém. Ficou 2 anos lá. E depois que ele volta, o pai, querendo dar uma lição para o filho, deixa ele de lado nos negócios do reino, e ele permanece em Jerusalém por 2 anos sem ter acesso ao seu pai, o rei Davi. Ao voltar para Jerusalém, Salomão percebeu um pai enfraquecido, um pai emocionalmente mutilado, um rei sem moral, um rei em que não tinha mais condição moral de exercer o papel de um juiz. Que moral tem um juiz adúltero para dizer para uma pessoa não adulterar? Que papel tem um ladrão para dizer para outra pessoa não roubar? E o ambicioso, astuto, belo, fisicamente falando, Absalão viu uma oportunidade de usurpar o trono do pai e, com certeza, diz o dom profético, tirar-lhe a vida. E depois de 2 anos ele se apresenta ao pai, ele é recebido pelo pai. E num período de 4 anos ele fica à porta da cidade, e a Bíblia diz que ele fazia ali o papel de juiz, ele abraçava as pessoas, ele beijava as pessoas, ele dizia assim: ah, se eu pudesse resolver o seu problema. Ah, se eu pudesse julgar a sua causa. Em outras palavras, ah, se eu pudesse ser rei. Ele volta a ter o status de príncipe, ele ganha 50 carros de guerra, 50 cavaleiros, ele ganha um mini exército, e ele então vai desenvolvendo secretamente uma conspiração. Chama, sem saberem exatamente do que estava acontecendo, 200 convidados e diz para seu pai que ele ia a Hebrom, a primeira capital de Israel, um lugar sagrado, oferecer sacrifícios. E lá em Hebrom, Absalão é proclamado rei de Israel. Um pai que estava mais retraído, mais fechado em casa, um rei sem muita moral, seu pecado foi um pecado gravíssimo, assassínio, adultério, mentira. E Davi sentia a culpa. Chega a notícia no palácio. A 30 quilômetros dali, em Hebrom, vinha um exército do novo rei de Israel. Uma conspiração, o seu filho. Davi levanta-se, espanta a depressão. Davi tinha uma coisa impressionante, ele sempre dava o melhor de si. Ele olha para a cidade amada, o Monte Sião, a morada de Deus entre os homens. E Davi, como um líder, um guerreiro, como um general de exército que fora, sabia que ali seria um palco de carnificina, de derramamento de sangue. Diz: Jerusalém não será palco de uma guerra. E Davi então reúne a sua guarda pessoal. E é impressionante, irmãos, os detalhes não nos são possíveis por causa do tempo, mas foram os estrangeiros, geteus e outros, que ficaram ao lado de Davi. E Davi então atravessa o portão da cidade, desce o ribeirinho do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras em direção ao deserto. Irmãos, o que vai fazer uma pessoa no deserto? Quando você chega no Monte das Oliveiras e olha para onde Davi olhou, você vai ver a Jordânia, você vai ver Elate, você vai ver a boca onde dá a entrada na península do Sinai, no Egito, que são 400 quilômetros de cadeia montanhosa, para lá que ele ia. E Davi sobe o Monte das Oliveiras, chorando, descalço, cabeça coberta. O que acontece nessa hora, irmãos? Pode colocar o slide agora. O que acontece nessa hora é que a gente tem que sempre lembrar de 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Pode colocar, por favor, o PowerPoint. O que acontece quando Davi chega em cima do Monte das Oliveiras? Davi se lembra daquilo que ele escrevera muitas e muitas vezes em seus salmos. Chegando ao cume do Monte das Oliveiras, o rei curvou-se em oração, lançando sobre Deus o fardo de sua alma e suplicando humildemente a misericórdia divina. Davi se lembra de que Deus é misericordioso, e ele se lança sobre a misericórdia de Deus.
Lembrando-se da bondade e longanimidade de Deus, não estava sem esperança. Davi sentia que o Senhor ainda o trataria com misericórdia. E ele não vai para o deserto. Ele olha para o deserto e diz: entre o deserto e Deus, eu prefiro Deus. E ele cai de joelhos, ele se curva, ele se humilha e diz: Deus, tem compaixão de mim. Nunca na Bíblia, uma pessoa fez esse brado, esta oração sem ser atendido. Nunca um coração sincero disse: Deus tem compaixão de mim, e Deus deixou de responder. Agora, eu quero que você medite no que está escrito ali. Eu demorei para entender isso, mas eu acho que você vai entender um pouquinho como eu entendi. Em sentidas expressões, vindas de um coração quebrantado, apresentou o seu caso a Deus. Deus, o meu filho está vindo aí, um exército, como consequência do meu pecado, do meu erro. E o Senhor não desamparou o seu servo. Agora veja essa frase que foi destacada. Nunca, never, nunca foi Davi mais caro, mais querido, mais amado ao coração do infinito amor, do que quando, com a consciência abatida para salvar a vida, fugiu dos inimigos que haviam sido instigados à rebelião pelo seu próprio filho. Quando eu li isso aqui, eu não entendi. Como pode um homem que está sofrendo as consequências do pecado se tornar mais querido, mais amado, como nunca? Nem quando dedilhava a sua harpa nos campos em Belém, nas Campinas. Nem quando compunha os hinos sagrados de Israel. Nem quando foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi nem sempre foi um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Quando Davi, ele assassina Urias, ele rouba Batseba, a serva de Deus diz que ele foi um homem segundo o coração de Satanás. E aqui, nesse capítulo da vida de Davi, não é Davi segundo o coração de Deus, é Davi segundo a compaixão de Deus. Nunca foi Davi mais querido do que naquele dia. Nunca foi mais amado do que naquele dia. Porque naquele dia, Davi entrou dentro do coração de Deus e encontrou dentro do coração de Deus um coração cheio de misericórdia. Diz para mim, você que é pai. Diz para mim, você que é mãe. Quando mais você ama um filho, eu tenho 2 filhas. Nos momentos que os nossos filhos mais sofrem, nós mais o amamos. Quando uma de minhas filhas me procurou no momento da sua adolescência, e chorando 10 horas da noite, contando as lutas da sua vida, e coisas que ela estava passando, ela olhou para os meus olhos e disse assim: Pai, Tu é o meu pai, mas Tu é o meu pastor, e você é o meu amigo, e eu preciso contar esse pecado para você. Quando você mais ama, é quando o filho mais sofre. Nunca foi Davi mais caro, mais querido ao coração do infinito amor do que naquele dia. Porque naquele dia, Davi entendeu aquilo que ele havia escrito: Deus é misericordioso. Continue. E a serva de Deus diz que a alma, em sua impotente indignidade, se lance sobre a misericórdia de Deus. Irmão, se alguém estava ali numa situação impotente, vinha um exército jovem, lógico que ele era um homem capaz, mas Davi estava desguarnecido, impotente, indigno. Ah, querido irmão, querida irmã, quando você se sentir impotente, indigno, se lance sobre a misericórdia de Deus, e Deus terá misericórdia de você.
Uma das coisas que eu gosto de estudar na Bíblia é como Deus trata a massa humana, esse material pecaminoso, essa coisa caída. E quantas vezes você volta lá, no teu lugar de oração e diz: Deus, tem misericórdia de mim. E você se torna mais querido do que nunca, porque você entra dentro do coração que é feito de compaixão, porque Deus é compassivo. Eu gosto desse texto, eu escrevi na minha outra Bíblia. Deus se alegra de conceder sua graça, não porque sejamos dignos, mas olha a ênfase, porque somos o quê? Completamente indignos. Sabe, irmãos, a gente acha que precisa merecer alguma coisa. Quando você precisa de misericórdia, é quando você é indigno dela. Deus se alegra de conceder sua graça, não porque sejamos dignos, mas porque somos tão completamente indignos. Nosso único direito à sua misericórdia é a nossa grande necessidade. A misericórdia sem limite de Deus é exercida para com aqueles que estão totalmente indignos. Você acha que parou por aí? Depois disso, o êxito e a honra mundanos de tal maneira enfraqueceram o caráter de Davi, que ele uma vez caiu, certo? Em outra tradução, em outra versão diz assim: repetidamente, como diz o curitibano. Repetidamente Davi caiu nas mãos do inimigo. Repetidamente foi vencido pelo tentador. Qual é a mensagem de Deus para mim e para você? Deus nunca vai deixar de exercer misericórdia. Não quer dizer que você vai viver pecando, mas enquanto a porta da graça estiver aberta e você for sincero e se arrepender, você sempre vai encontrar o perdão e a compaixão de Deus. Sempre! Se Davi fosse membro da igreja do NASP, eu ia levar ele para a comissão da igreja, ele seria removido e depois rebatizado. Sabe por quê? Porque a Armate diz: a transgressão de Davi foi perdoada porque ele humilhou o seu coração perante Deus, em arrependimento e contrição de alma, e creu que a promessa do perdão de Deus se cumpriria, confessou o seu pecado. Está falando do final da vida de Davi, arrependeu-se e se, o quê? Reconverteu. Um dia eu vou contar a história da minha reconversão, do meu rebatismo. Davi seria rebatizado, Davi se reconverteu como Pedro se reconverteu. Irmãos queridos, 3 lições desta história da Bíblia. Primeira lição: na Bíblia, pode tirar o PowerPoint, querido. Na Bíblia, toda vez na Bíblia, que o homem pecou e fugiu para o deserto, seja literal, seja simbólico, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus foi atrás. Adão peca e foge, Deus vai atrás. Um dos sermões que eu mais gosto de pregar, vou pregar ainda esse mês sobre Elias. Ele tem um problema ali, ele vai para o deserto, ele se enfia numa caverna lá no Monte Horebe, Deus vai atrás. Davi vai para o deserto, Deus vai atrás. Moisés vai para o deserto e Deus vai atrás. Pedro peca e volta para Galileia e Deus vai atrás. Sempre que o homem peca, irmãos, Deus não consegue ficar quieto, Deus vai atrás. E quando Davi estava em cima do Monte das Oliveiras, o Espírito Santo disse para ele: pare, não vá para o deserto, se ajoelhe no deserto. Eu era pastor de uma igreja, e chegou para mim uma senhora que tinha um único filho na casa dos 30 e poucos anos e disse: pastor, ajuda-me a internar meu filho, ele é drogado. Internamos aquele rapaz repetidas vezes durante 2 anos. Aquela senhora era viúva e tinha gastado seus haveres de um esposo falecido que tinha sido um empresário de sucesso. Boa parte do dinheiro pagando os traficantes de drogas de uma favela. E depois de 2 anos, aquele rapaz me chamou e disse assim: ô pastor,
Você não está entendendo que eu não quero largar o crack, a cocaína. Eu não vou largar. Eu vou morrer nessa vida, é o que eu quero. Irmãos, todos os dias à tarde, mais ou menos uns 2 quilômetros da casa daquela senhora, era o ponto de uma favela, e todo dia à tarde aquela senhora saía com o seu carro e ia pagar o traficante. Todos os dias à tarde ali atrás do seu filho para ver se ele estava vivo. Todos os dias, nos 2 anos que eu acompanhei. E eu falei, um dia, eu disse, irmã, seu filho não quer largar essa vida. A senhora está gastando, já gastou tudo o que tinha praticamente, e a senhora pega parte da sua aposentadoria, a senhora paga os traficantes. E a senhora vai à favela todos os dias ver o seu filho. Por que a senhora faz isso? Que pergunta errada. Ela disse, pastor, é meu único filho. E eu amo meu filho. E todos os dias, enquanto eu estiver viva e ele estiver vivo, eu irei na favela pagar os traficantes para não matarem o meu filho. Todos os dias eu irei atrás do meu filho, até que eu morra ou até que ele morra. Isso se chama amor. Um dia, ela me telefona e disse, meu filho foi assassinado, pastor. E eu falei, a senhora não pagou os traficantes? Não. Ele devia para outros traficantes e eu não sabia. E outra equipe de traficantes tirou a sua vida, eu quero que o senhor venha fazer o funeral. E quando cheguei lá, na capela mortuária do cemitério, aquele jovem desfigurado, assassinado com vários tiros, e aquela mãe acariciando aquele rosto, dizendo, eu quis te ajudar, meu filho. Irmãos, assim é Deus. A serva de Deus diz assim, Deus fez tudo sem ter nada mais para fazer. Deus deu tudo sem ter nada mais para dar. E se você e eu um dia, por alguma razão, não chegarmos lá, no portão do céu como salvos, você vai reconhecer que Deus fez tudo o que podia fazer e deu tudo o que podia dar. Segunda lição. Na Bíblia, todas as vezes que alguém pediu misericórdia, alcançou. A Bíblia conta a história de um rei chamado Manassés. Esse camarada era muito mau, muito mau. Ele sacrificava crianças vivas nos braços de um deus de ferro chamado Moloque. O profeta Isaías repreendeu ele, e a serva de Deus diz que Manassés matou Isaías, e nós cremos que foi aquela situação em que ele foi colocado dentro de uma árvore oca e foi cerrado ao meio. Pois bem, Manassés assassina Isaías, e Deus permite que um rei assírio venha da Babilônia e leve o rei Assurbanipal, e leve o Manassés para a Babilônia, cerca de 1.400 quilômetros, com um piercing no nariz. Essa coisa horrível que as meninas usam por aí. Um anzol. Imagine, irmão, se gostoso você fazer uma viagem de 1.500 quilômetros com um anzol no nariz. Deve ser uma delícia. Um homem mau, ímpio, terrível, assassino de profeta. E que profeta? E a Bíblia diz que lá na prisão, Manassés fez uma oração e disse, Deus, tem misericórdia de mim. E ele foi sincero. Sabe o que Deus fez? Deus falou, de ti terei misericórdia. Eu fico imaginando um dia o profeta Isaías andando pelo céu. De repente ele vem Manassés. Diz, Senhor, please, Deus, o Senhor lembra de uma árvore oca? O Senhor lembra de um serrote, 2 homens, um de cada lado? Senhor, foi esse camarada que me matou. Senhor, o Manassés está no céu. Senhor, tem alguma coisa errada? Isaías, eu fui moído pelas transgressões do seu pecado, mas também dos pecados de Manassés. E a Bíblia diz que Manassés se arrependeu, e Manassés estará no céu junto com o profeta Isaías.
Deus é misericordioso. A Bíblia diz, quando Jesus veio a esse mundo, misericórdia quero. A Bíblia diz em Miqueias que Deus tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em ser compassivo. Um dia Moisés disse assim: Deus, eu quero ver o teu rosto. Deus falou: filho, eu não posso mostrar o teu rosto. A gente só conversa face a face aqui na porta da tua tenda. Mas eu quero ver o Senhor. Tá bom, se esconde numa rocha, eu vou passar lá. E Deus passou, e Moisés viu a Deus pelas costas. E quando ele viu a Deus pelas costas, ele disse: Deus compassivo, Deus misericordioso. Tudo que ele conseguiu enxergar no vislumbre que ele teve da pessoa física de Jesus Cristo num momento foi Deus compassivo, Deus misericordioso. Um dia um profeta Jonas, ele faz uma acusação diante do rosto de Deus: eu acuso o Senhor Deus, eu acuso o Senhor. E Deus falou: do que você me acusa, Jonas? O Senhor mandou eu pregar que o Senhor ia destruir Nínive. Eu não queria ir, porque eu ia passar por um profeta falso e mentiroso, porque eu sabia que o Senhor não ia destruir Nínive, porque bastava Nínive se arrepender, porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, e eu te acuso de ser misericordioso. Essa foi a reação de Jonas. Que Deus falou: desculpa, Jonas, você tem razão. Irmãos, o que é graça? Guarde isso. Graça é o que nós recebemos, mas não merecemos. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é o contrário. Misericórdia é o que nós merecemos, mas não recebemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm. Irmãos, enquanto a graça dá, a misericórdia poupa. E a Bíblia diz: a bondade e a misericórdia me seguirão um dia da minha vida. Salmo 23:6, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos. A palavra ali é hadaf, a palavra hadaf em hebraico é perseguição. Por mais que você não entenda, por mais que você não creia nisso, todos os dias quando você acorda, Deus diz assim: eu vou correr atrás do meu filho e da minha filha e vou derramar misericórdia no seu coração. Irmãos, não é uma questão de Deus não fazer isso. O nosso problema não é pecar ou não pecar como Davi. O nosso problema é que nós não nos arrependemos e nós não nos humilhamos perante a poderosa mão de Deus, que é uma mão de amor e de compaixão. Eu te perseguirei. A ideia de um leão ou de uma onça perseguindo uma frágil gazela. Eu te perseguirei. A bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Agora, irmão, se você acorda de manhã e você não vai à presença de Deus, porque você é autossuficiente, porque você não precisa orar, porque você não precisa estudar a lição da escola sabatina, basta você vir beber um sermãozinho e ir embora. Se você não está entendendo o Apocalipse, que lição, para mim a melhor lição que eu já li em 32 anos. Que lição! Se você não estuda a lição, se você não vai numa classe, se você não depende de Deus, como é que Deus vai te dar misericórdia se você não quer? Davi se humilhou, Davi se arrependeu fielmente. Ele caiu de joelho e prostrado nos desertos da sua vida várias vezes. Graça é oferecida, misericórdia é exercida, a misericórdia poupa. E sabe, irmãos, como igreja, nós temos sido poupados pela misericórdia de Deus. E finalmente, a última lição. Em Jesus, em Cristo Jesus. Primeiro Deus vai atrás do homem. E quando o homem se arrepende, Deus é compassivo. E em terceiro lugar, Deus devolve ao homem aquilo que um dia já lhe deu. Adão perdeu o Éden, mas pela graça e misericórdia de Deus receberá o Éden. Se você, vá alguns capítulos para frente, ali em 2 Samuel 19, verso 14 e verso 15. Leia comigo ali. 2 Samuel 19, o 14 e o 15,
Diz assim: com isso moveu o coração de todos os homens de Judá, como se foram só homem, e mandaram dizer a Davi: volta, ó rei, volta, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou ao seu trono. Deus devolveu para Moisés a sua missão depois de 40 anos. Deus devolveu para Pedro o apostolado depois da sua apostasia. Deus devolveu para Davi o seu trono após a rebelião. Irmãos, nós recebemos um presente de Deus. E muitas vezes por nossa negligência, nossa rebeldia, sei lá por quê, pelo pecado a gente joga fora. E quando nós nos arrependemos e vamos diante de Deus, Deus pega aquilo que um dia já nos deu e Deus nos devolve. E graças a Deus você está nessa igreja e eu estou nessa igreja, porque nós acreditamos em Jesus Cristo e em breve Jesus devolverá aquilo que é nosso, a vida eterna em Cristo Jesus. Aquilo que foi perdido será restaurado e Deus devolverá, e você não vai sentar num trono humano como Davi sentou por alguns anos. A Bíblia diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Isso é real. Deus só não divide a sua glória, mas Deus dividirá o seu trono com você. E durante um tempo, eu não sei como isso vai ser, mas você vai sentar ao lado de Jesus no seu trono. A Bíblia diz: tão somente guardai o que vós tendes. Deus vai atrás. Deus perdoa. E Deus devolve. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Uma sexta-feira, eu estava saindo de viagem de uma cidade para outra cidade. Recebo uma ligação de um irmão dizendo: pastor, o meu cunhado está com poucos dias de vida e eu prometi levar o senhor lá. Eu falei: irmão, eu estou saindo de viagem para um compromisso e eu não posso desmarcar. É uma viagem aérea, é um lugar longe. E eu só volto na terça-feira de manhã. Pastor, ele está morrendo. Eu falei: tem muitos pastores na cidade, leve alguém lá. Disse: pastor, eu prometi levar o senhor. Eu falei assim: mas eu não posso ir. Ele falou assim: pastor, se ele morrer, a culpa é sua, porque ele vai morrer perdido, porque ele quer pedir perdão a Deus. Eu falei: a culpa é sua, não minha. Você não quer levar outro pastor? Eu não sou o salvador de ninguém, leva um outro pastor. Pastor, ele está 33 anos fora da igreja, beberrão, envolvido com os piores pecados que você pode imaginar, e eu não vou mencionar. E ele está com câncer no estômago, e depois de 33 anos ele pede a presença de um pastor: o senhor não vai? Eu falei: irmão, não estou dizendo que eu não vou, estou dizendo que eu estou no aeroporto embarcando para tal cidade, eu vou demorar, eu não posso ter uma igreja me esperando. Mas pastor, ele vai morrer. Eu falei: irmão, faz o seguinte, se Deus quiser que ele fique vivo até que eu volte, ele vai ficar. Ou o senhor vai levar um outro pastor, ou não vai botar essa culpa de sangue sobre mim. Tem mais de 15 pastores nessa cidade. Era um homem criado de uma forma muito bruta, um homem do mato, do campo. Na terça-feira de manhã eu cheguei, eu fui até uma casa simples, ele viera do interior, estava na casa de uma filha. E eu passei por dentro daquela casa simples, e no final do quintal tinha uma mangueira. E ali deitado na rede estava um homem com 63 anos, bem pesado, um abdômen completamente saltado, tomado pelo câncer. Ele pediu para ficar sozinho comigo e eu peguei uma banqueta, sentei ao lado dele. Ele olhou para mim e disse assim: seu pastor. Eu conheci o evangelho e contou a história dele. Mas eu escolhi viver uma vida do jeito que eu queria, comendo carne gorda, caçando onças. Ele era cuidador de fazendas, pescando, bebendo muito, indo para os lugares sujos dessa vida. E eu falei: eu vou morrer no pecado, para o pecado, aliás, com o pecado. Eu não quero saber de Deus. Há poucos meses eu descobri um câncer. E eu sei que eu vou morrer, pastor. E ele disse assim: mas eu não sei. Eu sinto vontade de pedir perdão para Deus. Começou a chorar.
E ele fez uma pergunta para mim: o senhor acha que Deus vai me perdoar? Eu falei: se o senhor está sentindo vontade, é porque o Espírito Santo está lhe dando uma chance. Mas ele disse: pastor, não é justo. Aí que vem uma coisa que a igreja não entende. Irmãos, perdão não tem a ver com justiça. Perdão não é um ato de justiça. Justiça foi feita em Cristo, perdão é um ato de amor. E eu fiquei ali 1 hora explicando para ele o perdão, a misericórdia, a compaixão de Deus. E o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem. Ele disse: pastor, como que eu sei que Deus me perdoou? Depois de tudo que eu fiz. Eu falei: a Bíblia diz, quando você tem paz. E eu resolvi fazer a unção dele. E fui até um local, ali não tinha azeite de oliva, e eu fui até um local que eu demorava uns 20 minutos para ir, uns 15 minutos para voltar, que era uma instituição da igreja. E nesse prazo de meia hora, quando eu volto, era perto de um hospital onde a família morava. E quando eu volto, eu vejo que dentro da casa está um médico, muito rápido. E quando eu estou chegando com azeite de oliva, a filha veio e disse: pastor, não se preocupe. Eu falei: o que aconteceu? Aí veio a mãe, a esposa, e disse: pastor, o senhor saiu aquele momento, meu esposo me chamou e disse: querida, você sabe o que eu fiz. Você me perdoa? Eu te perdoo. E ela perguntou: como você está? Ela disse: o pastor leu a Bíblia, o pastor cantou comigo, o pastor orou. E ela disse assim: eu sinto uma alegria, uma paz. Eu estou em paz, o pastor vai me ungir, eu quero esperar no quarto da frente. E ela o ajudou a conduzir da rede até o quarto da frente. E ele deitou. E disse para a esposa: eu estou em paz. Ela foi na cozinha fazer alguma coisa, depois de alguns minutos voltou, ele tinha falecido. Eu tenho certeza que naquela rede, naquela manhã de terça-feira, às 11 horas da manhã, o Espírito de Deus visitou o coração daquele pecador e derramou graça e misericórdia. E eu tenho certeza que vou encontrar aquele homem no reino dos céus. Sabe quem quem mais precisa de misericórdia, irmãos? É quem menos dela acha que necessita. Eu estava aqui orando, pedindo a Deus misericórdia para assumir essa igreja. E eu vi uma voz que cantava muito bonito por trás de mim. Eu falei: será que a voz do pastor Douglas canta tão bem? De repente ele pesou a mão sobre meu ombro. Eu imaginava que fosse ele. Pastor, fez muito bem para mim. Como se fosse a mão de Deus, de coração. Eu quero que você cante o hino 192. Eu quero que você faça desse hino uma oração. Fique em pé. Fique em pé. Faça desse hino uma oração. Cante. Mas faça como Davi, que seja expressões sentidas de um coração que sente, que precisa da compaixão de Deus, que precisa da graça que dá e da misericórdia que poupa quando a gente comete os erros da nossa vida. Vamos cantar com alegria, com gratidão, mas pensando o que precisa da misericórdia de Deus aí dentro. Louve o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor.
Deus, querido Pai, nós entendemos, Pai, que naquele dia, quando Davi olhou para o deserto em direção ao Sinai, ao Egito, que é a visão do Monte das Oliveiras, o Espírito Santo visitou e disse para ele: lembra-te que você escreveu, que a misericórdia de Deus dura para sempre. E talvez Davi tenha orado: Senhor, mas eu sou indigno, eu sou culpado. E Deus tenha falado para ele pelo Espírito: filho, a misericórdia é para esse momento, e hoje é o dia que você é mais querido para mim, porque você se tornou um homem segundo o meu coração nessa hora, porque o meu coração é um coração cheio de misericórdia. Pai, exerce a tua misericórdia sobre nós, perdoa os nossos pecados, derrama a tua graça em nosso coração, e nos momentos da nossa indignidade, da nossa impotência natural, carnal e humana, que possamos correr para o trono de Jesus, e Ele, como Pai, dirá: são os momentos em que eu sinto o maior prazer, porque você está sendo sincero e se arrependendo. Abençoa esta amada igreja, que por mais de um século tem anunciado as virtudes de Jesus Cristo. Que a misericórdia e a graça de Deus sejam derramados todos os dias sobre cada membro, mas que cada membro desta igreja vá ao lugar onde recebe isso, que nós não ousemos viver sem Jesus. Dá-nos o Espírito, dá-nos a tua misericórdia, e obrigado, porque o Senhor é o Deus compassivo, em nome de Jesus, amém.